Tem muitos por aí. E é por isso que ficam furiosos comigo, porque eu estou colocando um espelho assim na cara deles e falando assim, esse aqui é você, ó. Não suportam saber sobre si mesmos. Aí me chamam de arrogante, me chamam de cheio de ego, vaidoso, orgulhoso, egocêntrico. Por quê? Porque estou falando as verdades sobre eles. Eles não suportam ouvir as verdades sobre si mesmos. E aí tentam reverter e jogar o que eles são para cima de mim. É brincadeira? É a psicologia reversa. Eles tentam jogar o que eles são para cima de mim. Eles falam de mim que eu sou exatamente o que eles são. E aí, tá bom para você? Eles falam que eu sou o que eles são. Entende? Crucificaram Jesus porque um dos motivos de crucificaram Jesus, qual foi? Não suportaram ouvir as verdades sobre eles. Decapitaram João Batista porque não suportaram ouvir umas verdades. Porque o cara falava mesmo, doa quem doer. Você acha que ele estava com medo de ser decapitado? Aquilo foi um passaporte para ele voltar para o lugar dele de origem. Isso aqui para ele é sofrimento. Isso aqui é sofrimento, pô. Vir para cá para ser estraçalhado? Lá onde ele é, todo mundo ama. Ninguém estraçalha ele não. Lá todo mundo ama. Né? Então é isso. Né? Então é o trabalho que nós vemos fazendo aqui. E um monte de espiritualista e médium aí já se ligou. São pessoas que nem fazem comentários nos vídeos, mas estão assistindo tudo porque sabem que o que eu estou falando é a verdade. E a verdade incomoda. A verdade incomoda e muito. Fala a verdade só para tu ver as consequências. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, tiver com medo de quiumba encarnado, tiver com medo de capeta encarnado de demônio, não vai fazer. Só que eu não tenho medo de demônio, pô. Quando eu estou desencarnado lá embaixo, eu desço, eu dou um soco no chão, cai todo mundo. E aí? Eu vou ficar com medo deles aqui? Pois é. Pois é. Não tenho medo deles lá, vou ter medo deles aqui? Só se eu for maluco. Entendeu? Então é isso. Então é necessária essa expansão de consciência. É necessário expandir, mudar, porque nós estamos indo para uma outra fase, para um outro degrau que precisa de um nível consciencial maior, sim, precisa de um quantum energético maior, precisa de uma frequência mais elevada, e quem não acompanhar essa frequência será removido do planeta, sim, e será levado à reencarnação num mundo de acordo com a sua frequência. E não tem equívoco nisso. É frequência. É vibração, não é Deus que está fazendo isso, nem os superiores, é você mesmo. Você vai para o planeta o qual você está na frequência daquela humanidade ali. E não importa os corpos os quais você vai encarnar. Se ele tem formato de macaquinho, de um réptil, de um elefantinho, não importa. Não importa se lá a tecnologia é atrasada, se você vai viver em caverna, não, isso não é regredir na evolução, não. A evolução sua continua ali dentro. Sua intelectualidade que você adquiriu, tudo que seu espírito adquiriu até hoje, mas o entorno vai ser diferente. O entorno vai ser diferente. Os seus corpos serão diferentes. O clima do planeta será diferente. Isso não é retroagir na evolução. Você continua com a mesma evolução. E lá você vai ajudar os seus irmãos a crescer, os seus irmãos ainda menos adiantados ainda do que você. Porque lá você será considerado evoluidíssimo. Mas aqui não, aqui já está virando escória já. Mas lá você é evoluidíssimo. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? O custo total para a instalação de placas em média pode chegar a R$100 mil. Mas você não precisa fazer esse investimento. Conheça a Serena. Aqui, você economiza na conta de luz com energia limpa e mais barata. Sem instalação de placas, sem obras, primeiro mês grátis. A Serena gera energia e você economiza. É simples, rápido e digital. Acesse serenaenergia.com. Serena, a energia da prosperidade.
Gente, vocês viram que essa empresa de cidadania italiana aprontou no programa Pânico? Conta só. Eu fiquei sabendo que eu tenho direito à cidadania italiana no ano passado. E aí fiquei impressionada com o que eu vi na TV. A Pátria Cidadania localizou a documentação inteira do Emílio Surita e do Samidana. E agora eles já estão com os processos para serem protocolados. Fiquei sabendo disso e, claro, entrei em contato com eles. Porque eu já estava tentando localizar a documentação dos meus bisavós italianos havia muito tempo. E, pasmem, eles encontraram tudo em apenas 3 dias. Então, se você tem um antepassado italiano na sua família, não perca a oportunidade de fazer o reconhecimento da cidadania. Eles até oferecem uma consultoria gratuita para viabilizar o seu processo. Eu disse de graça. Clica no botão agora, fala com eles. Lá você é um dos mais evoluídos do planeta. É fácil ser o mais evoluído de um planeta. Pega você aqui, que está nas provas e expiações aqui, indo para a regeneração, e não precisa ser alguém ruim não, pega alguém legal daqui da Terra, uma pessoa boa, uma boa pessoa, e leva ela à reencarnação num planeta onde habita uma humanidade primitiva, inferior ao de provas e expiações, numa humanidade onde todos os seres que estão lá estão na categoria evolutiva de primitivos. Essa pessoa normal daqui, que é uma pessoa legal, que não tem nada demais, mas é uma boa pessoa, lá ela vai ser o espírito encarnado mais evoluído daquele planeta. Grande coisa, né? Grande coisa. É fácil. Assim como é fácil ser o mais evoluído dentro de um planeta de provas e expiações. É só você vir de um mundo de regeneração, ou então você ser de um mundo ditoso então, que é superior ao regenerado, pega um espírito de lá e leva a reencarnação para cá, para a Terra. Pronto, ele vai ser o mais evoluído do planeta Terra. Grandes coisas, hein? Ele aqui é um mestre. Aqui ele vai ser um mestre, mas no universo ele é aprendiz. Porque existem outros muito maiores do que ele. Então ele vai ser um mestre aqui. Mas em outros planetas, ele é aprendiz. E o que é um Cristo? O que é um Cristo? Um Cristo não é alguém superior, melhor, é apenas mais evoluído, sim, mas é alguém que abdicou das suas próprias vontades, do seu ego, para servir o próximo. Para servir o próximo. Só isso. Não é superior e melhor do que ninguém, não. É que vocês associam Cristo a Jesus. E vocês associam Jesus como o ser mais evoluído do universo, como se ele fosse o próprio Deus. Aí se alguém falar que é um Cristo, vocês acham uma heresia. Vocês ficam loucos, vocês acham um absurdo. Já é o motivo para vocês perseguir essa pessoa até a morte, só porque ela disse que é um Cristo. Aí vocês o perseguem até a morte. Ignorantes como são, atrasados e primitivos como são. Característica primitiva, que não sabe nem o que é um Cristo. Caga pela boca para dizer o que é um Cristo. Não sabe nem o que é um Cristo. Porque associa Cristo a Jesus. Nós tivemos vários Cristos aqui. Chico Xavier foi um que dedicou a sua vida ao próximo. É um Cristo. Siddhartha Gautama foi um. Os profetas da Bíblia, muitos deles são Cristos. Os profetas da Bíblia são mencionados na Bíblia, são a reencarnação de espíritos evoluídos. São Cristos. Não é só Jesus. Vários aqui, já tivemos vários Cristos, vários avatares. O que mais tem avatar? Então agora tá cheio de avatar aí encarnado, que nem eles sabem, né? Muitos deles ainda não despertaram e não sabem que são avatares encarnados. E esse tipo de vídeo os desperta. Quando eles forem levados a um vídeo desse, eles vão sentir. Oh, pum. Porra, lembrei. Esse cara aí fez eu lembrar. Não só por causa do que eu disse, mas por causa do que você sentiu. Que eu emano. Que condiz com a sua frequência. Você sente. Você pode não me conhecer agora, me vendo como Pedro, mas no universo nós somos conhecidos. Nós nos conhecemos, somos velhos conhecidos, velhos amiguinhos. É isso. Isso aqui é uma ilusão. Ilusão total. Planeta Terra, isso aqui, ó. Isso aqui é ilusão total, não é a realidade do espírito. Não é a minha realidade. Eu não sou assim. Eu sou totalmente diferente disso. Assim como vocês não são assim. Vocês são totalmente diferentes disso. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma ilusão. Realidade é lá no universo, no plano espiritual. Que muitos aqui, quando desencarnam, ou são levados para uma colônia espiritual, né, que condiz com o que eles acreditam para não sacrificar a consciência deles, ou muitos desencarnam e nem a espiritualidade nem desperta o cara, nem desperta. Eles são mantidos adormecidos e são levados à reencarnação
ou neste mundo, ou em mundos atrasados, adormecidos, porque eles não suportariam ver a imensidão do plano espiritual, eles não suportariam ver na frente deles seres de outros mundos, eles não suportariam ver seres iluminados, evoluídos, mesmo eles sendo lindos e maravilhosos, não suportariam ver, porque é muito para a cabeça, está muito além do nível de consciência deles. Então mantém todo mundo adormecido, não está preparado para ver, para vivenciar aquilo, mantém todo mundo adormecido, e bota para encarnar direto no planeta primitivo. O cara não tem maturidade para ver aquelas coisas, pô, ele vai ficar louco. Se vê, sabe o que pode acontecer? Virar um ovoide, pode entrar em ovoidização, porque ele vai ficar com tanto medo do que ele está vendo, tão surpreso, tão, né, louco com o que ele está vendo, que isso vai influenciar as suas mentes ali desequilibradas, e irão influenciar nas células do perispírito, nas linhas de força, que vai se desestabilizar tudo, o cara vai se transformar em ovoide por causa do medo gigantesco que ele sentiu do que ele estava vendo, pô. Então, para isso não acontecer, é um benefício para ele, é uma misericórdia de Deus, é uma caridade, mantê-los adormecidos e levá-los à reencarnação. Não estão preparados para ver, pô. Imagina, pegar um cara desse que não acredita em nada, um incrédulo, ou um cara extremamente ortodoxo, que não aceita nada, tudo para ele é mistificação, tudo para ele é zombeteiro, tudo para ele é fascinação. Pegar um cara desse, mesmo ele tendo todo aquele conhecimento espírita, imagina pegar um cara desse, quando ele desencarnar, primeiro, bota logo para recebê-lo. Quem? Quem ele não aceita, muitos deles não acreditam, diz que não existe, bota logo o Ramatiz para receber. Aí vem o Ramatiz, aí vem lá o homenzinho lá da Indochina, turbantezinho, do jeito que eles não acreditam, do jeito que tá pintado aí. Bota logo um Ramatiz para recebê-los. Imagina a cara dele, a vergonha. Imagina. Para receber, bota logo isso que eles mais escarneceram para receber. Isso é ensinamento. Isso é ensinamento. É para crescimento. Para você perceber o quanto você foi um idiota durante toda a sua encarnação. Quanto você foi um bobo, um retardado durante toda a sua encarnação. Com todo o conhecimento espírita que você tem. Para você ver que vão acontecer coisas no plano espiritual que vão te deixar extremamente envergonhado. É que nem os médios que estão aí na internet mistificando, fingindo que estão incorporados, fingindo que estão canalizados. É uma idiotice fazer isso. Porque na espiritualidade todo mundo está vendo que você está mistificando. Todo mundo está vendo que você está mentindo. Vai desencarnar, vai chegar no plano espiritual, vai passar uma vergonha federal. Vai passar uma vergonha bonito, porque lá está todo mundo vendo que tu está mistificando, que tu está fingindo que está incorporado, canalizado. É uma idiotice mistificar, ficar fingindo que está incorporado. Assim como aqueles que calam os espíritos, não deixam os espíritos se manifestar nos seus centros espíritas, ou centros universalistas, ou centros de umbanda, ou seja lá onde for. É uma idiotice impedir a manifestação dos espíritos, ou então aceita a manifestação dos espíritos, tem canal no YouTube, o canal é da espiritualidade, é para falar da imortalidade dos espíritos, é para falar de universo, para falar de reencarnação, mas não deixa os desencarnados se manifestarem. Como é que vai entender isso? Fala de reencarnação, fala da imortalidade do espírito, fala de extraterrestre, fala de Jesus, fala de Exu, fala de Pombagira, fala de Preto Velho, mas não deixa os caras se manifestar, pô. Ou então os caras se manifestam, mas não filmam, não só aqui entre nós. Fulano, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês, filhão. Esses espíritos que estão se manifestando aí, é tudo quiumba, esses são os zombeteiros, sabe por quê? O Preto Velho de verdade, o caboclo de verdade não se sujeita a isso. O Exu de verdade, a Pombagira de verdade, não se sujeita a isso, eles não aceitam isso. Esse caboclo que está manifestando aí, esse Exu, essa Pombagira, esse Preto Velho aí, é tudo enganador, mistificador, espírito atrasado, zombeteiro. Porque o verdadeiro Preto Velho quer aparecer no YouTube para falar com os seus filhos, para falar com os filhos de Deus, não é para um grupinho restrito dentro de um centro universalista ou de umbanda ou espírita, não. Ele quer falar com todo mundo. Então você restringir a comunicação dos espíritos, além de ser uma ignorância gigantesca, que não me vem com desculpinha. Ah, é por causa disso, disso. Não, não mete essa, filho. Não mete essa. É ignorância absurda e você está na frequência de espíritos atrasados porque você é um deles. Você é atrasado igual esses espíritos que estão trabalhando aí no seu centro.
Porque semelhante atrai semelhante. A lei do universo é afinidade. Semelhante atrai semelhante. Então não mete essa. Não mete essa. Os espíritos têm que se manifestar assim, tem que aparecer no YouTube, caso você tenha canal no YouTube. Se você não tem canal no YouTube, tudo bem, não tem problema. Vai manifestar no seu centro. Vai manifestar no seu centro. Mas se você tem um canal no YouTube, o seu centro, o pessoal do seu centro, tem um canal no YouTube para falar de espiritualidade, tem que deixar os espíritos se manifestar assim, pô. Que situação é essa, filho? Que ignorância é essa? Que idiotice, que burrice, que falta de expansão de consciência, de não saber como funcionam as coisas no universo. E se nós estamos num momento no qual os espíritos do Senhor vão se manifestar, pô? Vai calar a voz de Deus, pô? Vai calar a voz de um pai João de Aruanda? Tá maluco, filhão? Vai calar a voz de um João Cobu? De um caboclo das 7 encruzilhadas? De um extraterrestre evoluidíssimo? De um comandante extraterrestre? De um ser de 5ª, 6ª, 7ª dimensão? Vai calar a voz dele, pô? Tá de sacanagem comigo, filhão? Quanta ignorância, quanta falta de estudo, quanta falta de expansão de consciência. Parou na Bíblia, pô? Parou no livro dos Espíritos? Então você é um ignorante, pô. Você não está aberto a novos conhecimentos, que o Deus está sempre trazendo novo, pô. Então você é contra a evolução, porque a evolução é prosseguir, é caminhar para frente, não é para trás, não, ou ficar estagnado, não. É caminhar para frente, para frente. Então calar a voz dos espíritos é uma idiotice, pô. Uma burrice, uma ignorância estrondosa das leis universais, de como funciona o universo. Vocês mesmos são inspirados, intuídos por espíritos o tempo inteiro, eles acoplam na tua aura para falar um monte de coisa e você nem sabe o que está sendo usado, pô. Aí demonstra na internet um falso moralismo, né? Uma mansuetude, uma angelitude que não existe, porque quem convive sabe muito bem como é que é o negócio, que parece um show no umbral, a capetada toda junta. Mas na internet todo mundo vira anjinho. Fala mansinho. Ah, para. Eu sou amoroso, sim. Eu sou muito amoroso, muito carinhoso. Mas eu sei falar forte. Porque quando a gente está desencarnado, a gente desce lá, no abismo, nas trevas, os espíritos que estão lá, você não pode falar com eles, lá Chico Xavier e Bezerra de Menezes, não. Fala com eles lá desse jeito só para você ver o que vai acontecer. Sabe o que eles falam? Eles falam assim com essa linguagem mesmo. Qual é, rapaz? Vai dar uma de otário agora? Querendo me doutrinar? Tá de sacanagem comigo? Vai dar uma de otário? Vai bancar o otário agora? É isso que eles falam. Eles não aceitam doutrinação. Eles não aceitam isso. São bandidos, são criminosos. Eles só ouvem outra linguagem. Uma linguagem mais forte, sim. Tira essa visão romântica e religiosa da espiritualidade, porque não é assim que as coisas funcionam. Tem batalhas lá embaixo, tem duelo corpo a corpo. Tem briga. Que tu tem que pegar um espírito assim, ó, pela camisa e levar ele à força. Levá-lo à força. Não tem que fazer carinho na cabeça do capeta, não, do diabo, não. Ele quer ser capeta, ele gosta de ser capeta. Ele sabe o mal que ele está fazendo, as consequências, ele mesmo assim quer fazer. Todas as conversas com ele ele não ouve mais não, ele só ouve outra linguagem. Ele só ouve desse jeito. Vai falar com um bandido aí qualquer aqui na Terra, um vagabundo, bandidão. Fala com ele mansinho só pra tu ver. Fala com ele no amorzinho só com um bandido pra tu ver. O que ele vai fazer com você? Fala mansinho com vagabundo, com bandido, com marginal aí fora pra tu ver o que vai ser. Fala. É claro que depende do bandido. Não são todos que são assim. Claro, depende, também tem uns níveis. Lá embaixo, entre os menos adiantados, existem níveis de ódio. Uns odeiam 10%, outros odeiam 50%, outros odeiam 100%, outros odeiam 1000%.
Sim, isso existe também, assim como existe os níveis evolutivos no plano superior. Uns amam 10%, outros amam 20%, outros amam 50%, outros amam 100%, outros amam 1000%. Quanto mais ama, mais luz, mais evolução, mais sutil fica, mais próximo de Deus fica. Quanto mais odeia, menos luz tem, mais materializado fica, mais sofrimento tem, porque Deus não é ódio. Então, odiar é sinônimo de dizer assim, eu quero sofrer. Quando você odeia, é como se você dissesse assim, eu sou carrasco de mim mesmo, eu sou o meu verdugo, eu sou o meu algoz, quero odiar, ou seja, quero sofrer. É simples assim, vocês já pararam para pensar nisso? Que enquanto vocês continuarem nesse ódio, vocês vão continuar nesse sofrimento aqui do planeta? Nesse planeta lindo, com uma natureza linda, mas é puro sofrimento? É isso. Odeia, sofre. Ama, fica feliz. Fica alegre. É simples. Ama, fica feliz. Odeia, sofre. É assim. Então precisa, sim, desse tipo de vídeo. Precisa desse tipo de esclarecimento e dessa forma aqui de falar. Ó. Porque se eu colocasse as mãozinhas aqui entre as pernas e começasse a falar mansinho, vocês não iam me ouvir. E nós estamos num momento em que espíritos extremamente rebeldes estão reencarnados e só ouvem dessa forma. E a espiritualidade sabe exatamente quem são. E vai trazer certinho todos eles para esse tipo de vídeo. Todos eles, certinho. Certo. É perfeito o negócio. É perfeito. E nós já sabemos qual é a reação de todos eles. Então é isso, gente. Já falei demais. É só isso, só. Silvia. Alta performance dermatológica. Para sair dessa, ele teria que fazer a chamada. Com um é outra história. Chegou no céu, planos flexíveis e sem surpresas. Em 1945, em Nag Hammadi, Egito, um evangelho foi encontrado, o Evangelho de Tomé, proibido pelo Vaticano por 1700 anos. Por quê? Porque ele revela que Jesus possuía 3 poderes, que nunca lhe ensinaram na igreja. Primeiro poder, Jesus podia tornar-se invisível à vontade. Segundo poder, ele podia ler todos os seus pensamentos, mesmo os mais obscuros. E o terceiro poder, este é o mais perturbador. Hoje você descobrirá os 3, com as citações exatas do Evangelho. E você compreenderá por que o Vaticano desejou suprimi-lo. Há mais ou menos 470 mil anos atrás, quando os Anunnakis chegaram aqui no planeta Terra, muitos desses Anunnakis, eles vieram em corpo físico, eles vieram encarnados. É claro que eles trouxeram muitos desencarnados degradados, mas os Anunnakis, muitos deles vieram encarnados. A constituição, a densidade da matéria do corpo físico deles é uma densidade mais sutil, não é da mesma densidade da matéria bruta dos seres humanos daqui da Terra. Para eles, a densidade da matéria aqui no planeta Terra é uma densidade muito mais pesada, mais forte. A constituição da matéria é muito mais densa que lá no planeta deles. Por exemplo, nós aqui precisamos do Sol para nos aquecer, para manter toda a vida no planeta. Lá no planeta deles, Nibiru, no planeta Nibiru, eles não precisam do Sol. O aquecimento do planeta deles vem do interior do planeta, do núcleo do planeta para fora. O aquecimento vem dali, não precisa do Sol. Mas o planeta deles chega um momento que passa pelo nosso Sol. É claro que demora muito, demora 3.600 anos para fazer um movimento de translação.
total são 3.600 anos. Então, um ano para os Anunnakis equivale a 3.600 anos, nossos 3.600 anos terrestres. Percebam que a contagem de tempo dos planetas são diferentes. Então, quando o planeta deles se aproxima do nosso Sol, desse Sol, da nossa estrela, a atmosfera do planeta deles os protege. A atmosfera do planeta deles é bem mais densa, mas é carregada de vida. Protege contra os raios do Sol. E o planeta deles é muito maior do que o nosso. Há mais ou menos 470 mil anos atrás, a humanidade daqui da Terra era muito primitiva e os Anunnakis já eram detentores de uma tecnologia extremamente avançada. Eles já tinham naves que poderiam viajar entre os mundos. Se há 470 mil anos atrás, em média, eles já tinham essa tecnologia, quantos anos devem ter desenvolvido mais de tecnologia de lá para cá? Muito mais. E nós ainda não conseguimos nem viajar em alguma nave do planeta vizinho. Então percebam o quanto eles são mais adiantados do que todos nós aqui da Terra. Hoje, Nibiru está tranquilo. Lá não tem mais guerras. Lá eles vivem em paz. Mas lá em Nibiru já houve guerras. Já teve guerra. E aconteceu uma série de problemas que quase que destruiu o planeta. Quase que destruiu o planeta. Mas eles conseguiram recuperar. Por isso que eles vieram, muitos deles vieram para cá em busca do ouro, porque eles acabaram com a atmosfera do planeta e o ouro fazia com que eles pudessem criar uma película em volta de Nibiru e protegia e conseguia manter a vida. Eles tinham várias castas, e a casta que era considerada inferior, eles eram mais baixos, e a densidade do corpo físico dos Anunnakis, considerados inferiores, de estatura mais baixa, era uma densidade mais bruta, mas também não era muito distante da densidade da matéria do corpo físico dos Anunnakis, que eram considerados os deuses, os superiores, que tinham mais de 3 metros de altura. Apesar da densidade da matéria dos Anunnakis de casta inferior ser mais bruto, eles conseguiam interagir com os Anunnakis que tinham a densidade da matéria mais leve, porque também a diferença não era tão grande assim, então dava para se enxergar, dava para se tocar. Era uma diferença leve. Só que a densidade do corpo físico dos dois é muito mais leve do que a densidade do corpo físico do humano aqui da Terra. Então, se aparecer um Anunnaki que seja de casta considerada superior, os mais altos, e seja de casta considerada inferior, os mais baixos, nós não vamos enxergar nenhum deles. Para a gente, é muito leve. Só que esse negócio de casta inferior, casta superior, isso lá acabou. Hoje eles vivem em harmonia e eles não fazem essa discriminação. Eles se tratam como iguais. Não tem mais isso. Eles se tratam como irmãos, se tratam como iguais. Não tem mais essa discriminação de castas, de um ser superior, se considerar superior ao outro, porque ninguém é superior a ninguém, todos nós somos iguais. Então eles chegaram a essa conclusão. O tempo de vida, da vida física de um Anunnaki, equivale a, em média, 28.800 anos terrestres. Ou seja, o corpo físico deles dura quase 30 mil anos. A vida deles dura quase 30 mil anos. Por isso que quando eles estavam aqui, os seres humanos achavam que eles eram imortais. Mas não. Eles morriam. Só que eles viviam quase 30 mil anos
contra 80, 90 anos nossos. Eles viviam muito mais. Quando eles estavam aqui, eles começaram uma série de manipulações genéticas para aperfeiçoar a espécie daqui do planeta Terra, eles erraram bastante. Em que manipulava geneticamente. Ele era um geneticista, era um cientista de Nibiru, Anunnaki, em que com a sua filha Nikizira, eles fizeram muitas essas manipulações, erraram bastante e só conseguiam ver se iam acertar ou não testando, igual os cientistas daqui da Terra. Fizeram várias, os Anunnaki de modo geral, o Enlil também e outros, fizeram várias aberrações naquela época. Aberrações, sim, tinham seres que tinham a forma, por exemplo, da cintura para cima, um primato, e da cintura para baixo ele era um quadrúpede, por exemplo. Seres com um olho só, a gente chama de ciclopes, seres de formas bizarras por causa das manipulações genéticas que ocorriam, que depois eles pararam com isso. Eles foram aperfeiçoando a raça aqui na Terra até chegar onde nós estamos agora de uma forma muito mais rápida. Se não fossem eles, nós estaríamos lá atrás ainda, talvez como Homo erectus. Não haveria tecnologia nenhuma aqui. Não haveria nada do que nós aprendemos na engenharia, na arquitetura, na astrologia, na matemática. Tudo isso foram os Anunnakis que nos ensinaram. A soja, o milho, veio de Nibiru. Não era daquilo. A soja, o milho, muita coisa foi trazida de Nibiru. Eles nos ensinaram a ser agricultores. Eles nos ensinaram a mineração. Eles nos ensinaram tudo isso. Por isso nós podemos chamar os Anunnakis de nossos pais. Foram eles que criaram o ser humano que nós vemos agora. Através de toda a manipulação genética, nós chegamos onde nós estamos por causa dos Anunnakis. Mesmo com toda a guerra que tinha, toda a desavença que existia, tudo isso pôde acontecer porque havia os Anunnakis degredados também, que estavam desencarnados no astral inferior. Os Anunnakis rebeldes. Lá na frente, bem depois, chegaram os Capelinos. Os Capelinos lutaram contra os degredados que chegaram primeiro, Anunnakis e outras raças misturadas. Depois, os Capelinos se uniram com muitos dos Anunnakis rebeldes. Foi uma confusão, porque os Capelinos que estavam vindo degredados eram extremamente rebeldes também, muito maus, cheios de paixões. E eles inspiravam muito os que estavam aqui encarnados, que estavam em sintonia com eles. Por exemplo, Enlil. Enlil estava sofrendo uma intrusão psíquica muito poderosa do dragão número 1, que se diziam Deus, que queria tomar o lugar de Deus. Até que ele falava, ele gritava na sua base, lá na estrada inferior: subirei até as mais altas nuvens, nas estrelas farei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isso o dragão não falava, na megalomania dele. Então, um ser que domina as consciências com uma facilidade muito grande, basta entrar em sintonia. Enlil estava sofrendo uma intrusão psíquica muito poderosa do dragão número 1, que estava dominando a sua vontade. Por quê? Enlil entrou em sintonia com o dragão número 1 porque ele simpatizou com a sua política ditatorial de dominação. Então, ele acabou sendo muito inspirado, muito influído pelo dragão número 1. E o dragão número 1 começou a querer chamar Enlil de você. O dragão número 1 dizia: você, Enlil, será o meu Iavé. O meu Iavé, o meu Javé. Mas Enlil não era Javé. Enlil não era Iavé. Ele
só estava usando esse nome, o dragão do leão só estava usando esse nome para ele. Muitos desses nomes foram pegos por esses espíritos trevosos. Por isso que tem muito espírito trevoso que fala que é Moriarty, Lúcifer, Baal, Baalin, Marduk, e assim vai. Eles se nomeiam com esses nomes famosos, mas não quer dizer que eles são. Então, nessa época de manipulação genética, Novo Downy com tecnologia fixa perfume.
você quer.